Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Então, Neemias identificou a oposição local. Neemias, o que ele fez? Já tinha orado a Deus, já tinha conseguido ali do rei o aval, a permissão para poder reconstruir as muralhas. Agora, quando ele vai fazer realmente, colocar em prática, né, a reconstrução das muralhas, se levantam os inimigos com palavras contrárias, tá? Neemias identificou a oposição local, tá? Aonde você for, você vai achar oposição. Não pensa você, vou para tal lugar, vai ser mil maravilha, que não vai. O inimigo só muda de corpo. O inimigo vai usar pessoas para querer destruir os seus planos. Mas fiel é Deus, que nos dá o escape para que possamos suportar. Tá? Neemias, homem de Deus. Neemias orou a Deus. Neemias recebeu permissão do rei e Neemias teve coragem de partir para a ação. Deixando de ser copeiro, agora ele é um construtor. Tá? E aqui vai dizer, tópico 1 da revista. Os opositores. Sanbalate era um homem de grande influência naquela região. Ele foi governador de Samaria e teve laços próximos ao sumo sacerdote de Israel, cujo neto era casado com a filha de Sanbalate. Neemias 3:28. Por sua vez, Tobias é descrito como um servo amonita, o que talvez indique que se tratava de um conselheiro ou assessor próximo a Sanbalate, influente entre os judeus em Jerusalém. Neemias 6:17-18. Era parente do sacerdote Eliasabe, tendo até no pátio do templo um local reservado para ele. Neemias 13:4 e 5. Posição do inimigo. Claro que se você vou partir para tal, o inimigo vai levantar alguém à altura. Ele vai levantar alguém que vai contestar, tá? Pela sua posição, e sempre às vezes a posição até do inimigo é mais elevada do que a nossa. Às vezes ele está num patamar maior, e isso às vezes vai afligir, vai trazer na pessoa, né, aquele sentimento de desprezo, de inferioridade, o que pode atrapalhar os seus planos. É por isso que a sua confiança deve estar no Senhor. Quando Golias veio afrontar o povo de Deus, Davi não colocou ele na frente, porque ele não era nada diante de Golias. Mas ele colocou o quê? Deus na frente. Ele falou, você não está me afrontando, você está afrontando o Deus de Israel. Você está afrontando o Deus. Então, quer dizer, ele colocou alguém que é acima do inimigo. Aqui, eles chegaram para Neemias, você está sendo contra o rei? Dizendo, com que razão você vem reconstruir isso aqui? Você tem permissão para isso? Alguém deixou você vir aqui? Alguém permitiu você vir para mexer nesses tijolos aqui? Alguém mandou você tirar esses entulhos? Por quê? O inimigo quer que você continue na posição de um derrotado. Ele quer que você continue com as suas muralhas caídas, com os seus entulhos no mesmo lugar. Ele não quer ver você prosperar, progredir. Ele quer ver você estacionado para que a posição dele continue elevada e a sua sendo rasteira. Não sabendo ele que Neemias desceu para depois subir. Ele sai de copeiro para construtor, de construtor depois ele é exaltado por Deus. Mas aqui nós vemos o que acontece. A outorga reservado para o dízimo de oferta. E Gesem provavelmente era o governante da província da Arábia, parecendo-se alguém relevante e conhecido dos judeus. Neemias, portanto, durante todo o
tempo em que esteve em Jerusalém, enfrentou forte oposição à tarefa que Deus lhe havia confiado. Tá? Colocou Deus na frente, inimigo, né, a oposição dele, ele com a cara e a coragem, confiando em Deus, agora está diante de palavras negativas. O inimigo da obra de Deus são unidos. Na história de Neemias, 3 pessoas relevantes uniram contra a obra de restauração de Jerusalém. Também em outra passagem, vemos opositores unirem contra os que estavam fazendo a vontade de Deus para pecar, como Datã, Coré, Abirão. Isso aqui foram inimigos de Moisés, né? Que se levantaram contra a posição de Moisés. Então, cada um teve os seus inimigos, porém, confiaram em Deus e os inimigos foram derrotados. Sempre Deus entra dando vitória ao seu povo. Datã, Coré e Abião se levantaram contra Moisés. Deus disse, quem está do lado de Moisés fica do lado de cá. Quem não está, passa do lado de lá. O povo, com a pressão psicológica na cabeça, passaram muitos para o lado de Abião e Coré. O que Deus faz? Que a terra vos engola. A terra engole os inimigos. Então tem momentos que Deus entra de frente e move o sobrenatural mesmo, porque a briga era cerrada. Aqui, Acabe e Jezabel foram inimigo também do profeta Elias, tá? E vocês sabem qual foi o fim de Acabe e Jezabel, né? Morreram terrivelmente porque perseguiram o povo de Deus. Jezabel morre e os cães comem ela, tá? Ela é devorada pelos cães, começando pelas unhas vermelhas, comendo. Então morreu terrivelmente porque perseguiram o povo de Deus. Ananias e Safira, isso aqui Ananias e Safira já foram os que mentiram, né? Que daquela compra do terreno, lembra? Pegaram a parte, mentiram para os apóstolos. Isso aqui venderam por isso. Aí o apóstolo Pedro, mentiste diante do Espírito Santo e eles caem fulminados. Certa ocasião, acusaram Jesus de expulsar demônio por Beelzebu. E ele respondeu, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido contra si será assolado e a casa dividida contra si mesma cairá. Você vê como é que os homens religiosos da época de Jesus eram cegos. Dizer que Jesus expulsava demônio por demônio, chamando de Beelzebu, príncipe das moscas, tá? Lugar de podridão, tá? Então eles blasfemaram contra Deus, contra o Espírito Santo, tá? Mas Jesus falou, reino dividido não subsiste. Eu não estou contra meu pai, nem meu pai está contra mim. Estamos juntos nesta obra. Já viram um reino dividido subsistir? A Bíblia diz, como caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo? Pode um casal viver num pé de guerra toda a vida? A mulher para cá, o homem para lá? Não. Esse casamento vai acabar desse jeito. Então, alguém tem que estar unido com o outro. E isso na mesma coisa na casa de Deus, na obra de Deus, temos que estar unidos contra o inimigo. Porque ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Aquele que se enfraquecer, dá lugar, o inimigo vai pegar. Você lembra dos 12? Jesus, Pedro, o diabo está cirandando, você vigia, Pedro. Ele cirandou. Um de vós, né, é um diabo. Judas deu lugar ao inimigo na mesma hora, pegou ele. Tá? Então, se der lugar, não importa a posição que você esteja, o inimigo pegará. Então temos que estar firme na oração, firme na busca pelo Senhor, como Neemias fez. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu, o reino das trevas é mau e unido, tá? Em sua intenção é destruir os que obedecem ao Senhor e separar o povo de Deus, tá? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Está na Bíblia. Nós vamos negar a Bíblia? Não. Os filhos das trevas são mais prudentes que a gente. Tem muitas coisas que eles são mais unidos que a gente, irmão.
Você vê aí crente falando de crente na rede social, pastor brigando com pastor. Você não vê macumbeiro falar de macumbeiro, você vê? Você vê católico falando de católico na rede social, mas os crentes estão lá brigando. Com certeza. Ué. É mentira mesmo? Os crentes estão lá batendo, estão brigando um com o outro, tá? E às vezes que é uma saúde dentro da carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Você viu tá? eles criticando o evento que teve lá no Criticou. Gente, misericórdia. Criticaram. Então, criticou porque foi algo... que pagou, né? Uma pulseirinha de 15 reais. E o povo estava criticando. Criticando. Como pode um evento cristão Verdade. ser cobrado a entrada? Verdade. Olha, gente. Então, aí a ver se não tiver, reclama. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Tá? O povo do ímpio paga caríssimo para ver esses artistas aí, ó. Paga caríssimo. Não saindo daqui 5 ônibus para o Rio de Janeiro. Pagam caríssimo. 5 ônibus. Pagando uma passagem cara, uma entrada cara. Para ver um jogo aí do Flamengo, quanto que eles não pagam aí para ver um jogo aí em alta? Time que tá, quanto que eles não gastam? Quanto que eles não dão uma camisa, numa simples camisa? 500, 600, 700 mil reais numa camisa. Né? E às vezes o crente dá 30 reais tá reclamando. 20 reais tá reclamando. Hein? Então, às vezes nós deixamos de ser prudentes em muitas coisas, né? Mas aqui já aconteceu de 15 reais uma pulseirinha. Graças a Deus essa congregação não. Mas como eu faço parte de 2 congregações, né? Coordenação, e eu que apresento os eventos e vou levar as pulseirinhas, as pessoas criticaram 15 reais. Graças a Deus, não vou nessa congregação. Eu, por ética, também não vou falar qual foi a congregação, mas acho caríssimo. 15 reais. E tem retorno. E não compraram, tá? E não comprou. Reclama do preço da revista. Naquela congregação, ninguém comprou na sede. Compraram lá na sede, 2 ou 3 pessoas foram lá na sede e compraram. Mas na coordenação... Então reclama tudo, preço da revista. A revista tá cara, vai ligar 100 e pouco o hambúrguer. Não tá caro. Uma revista dessa que dura, né, 3 meses, a pessoa acha caro. Então, às vezes, a gente luta contra nós mesmos. É por isso, às vezes, o povo de Deus se perde por falta de entendimento. Por causa de coisas simples, às vezes, nós damos lugar ao inimigo. Não é isso? É caro uma revista e tal, mas vai ali, compra um lanche, 100 reais, 200 reais, vai no shopping, gasta 500 reais, numa noite só, não acha caro. Compra aquele hambúrguerzinho michuruca. É mesmo, né? Meu Deus, o dia que eu fui lá, quase morri. Passou uma... Não, de tão zangado que eu fiquei, rapaz, o que é isso aqui? Não, é caro. Gente que eu não vejo ninguém, né? Aí tá caro. Aí tá caro mesmo, irmão. Mas às vezes dá um dia na revista, a pessoa acha cara. Tem gente que fica ali 3 meses sem revista. Eu vou pra Bíblia, eu vou lá, vou... Porque acha caro, irmão. Se você for parar para pensar gasto, a coisa que a gente gasta sem necessidade, irmão, bobear vai metade do salário da pessoa, sem motivo nenhum. Você gasta a ver com bobagem. E às vezes é uma coisa necessária, o aprendizado, a gente às vezes não dá valor. Então, às vezes, a nossa falta de união é em aspectos simples da nossa vida. Simples da nossa vida. Né? Vamos lá. Os opositores se revelam diante da obediência. A maneira como algumas pessoas reagem ao ver sucesso alheio revela o caráter dela. No caso dos inimigos de Neemias, a reação foi imediata à sua chegada a Jerusalém. Quando Maria, irmã de Lázaro, derramou um vaso de alabastro de nardo puro e de grande valor aos pés de Jesus, Judas Iscariote se indignou com aquele ato de adoração e honra. Ele era, né? Cuida das finanças, era Judas, irmão. Cargo de confiança era de Judas. Qualquer pessoa, irmão, pode ficar contando dinheiro da igreja? Não. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Todo o dinheiro que ganhava, que as pessoas ofertavam, ficava com Judas. Quando ele viu essa mulher derramando bálsamo diante do pé de Jesus, ele... Por que não vende? Por que não vende?
Jesus dá até uma lição, né? Vocês nunca fizeram isso por mim. Agora ela veio e olha o que ela faz, né? Não importa, ela derramou aquele caríssimo nos pés de Jesus, secou com o cabelo, e Judas lá morrendo indignado. Não, tinha que vender isso aí, para dar o dinheiro para os pobres, igual quem está com essa intenção. Se a Bíblia diz que ele era ladrão, Judas era ladrão, tá? Mas mesmo assim ele permaneceu no grupo ali, permaneceu junto, mas enfim, isso aí nos mostra como que o coração das pessoas mudam, principalmente quando vê alguém tendo sucesso. Tá? No caso, inimigos de Neemias, a reação foi imediata. O motivo dessa reação é revelado no próprio texto. Ora, ele disse, isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, tá? Mas porque era ladrão e tinha a bolsa que tirava dali e se lançava, tá? Então, eis a lição que todos devemos aprender, sermos prudentes, vigilantes e atentos aos sinais da nossa volta, agindo com sabedoria diante dos opositores, que surge quando estamos fazendo a vontade de Deus. Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência. Neemias sabia que a oposição que esperava em Jerusalém, sendo assim, agiu com prudência, sabedoria para vencer os inimigos e cumprir a obra para a qual tinha sido chamado. Neemias guardou tudo em secreto. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não falou com ninguém sobre seus planos, pois que isso despertaria a atenção dos inimigos. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias 2:12. É a mesma coisa, Deus dá visão a um dirigente, vamos supor, antes qualquer um que seja dirigente, ele vai lá e conta para todo mundo, vai se levantar alguém contra o que ele vai planejar. Até dentro da igreja, irmão. Ah, não achei legal isso não, pastor. Ih, pastor, isso pastor. Mas se ele guardar no coração, orar a Deus e executar, aí depois que estiver pronto, irmão, ninguém se levanta contra mais. Agora, se você contar os planos que você tem, às vezes, muita gente vai ser contra. Por quê? Aqui tem várias opiniões. Se eu fizer uma coisa aqui e pedir a opinião de cada um vai ter opinião diferente. Mas o que tem que prevalecer é o plano de Deus. É o que Deus... Porque às vezes muitas pessoas vão ser contra até o que Deus mesmo falou. Vai achar que Deus está errado. Não, isso eu não concordo não. Acho que a opinião dele ou dela é mais favorável do que a de Deus. Por isso que liderança tem que vigiar muito. Principalmente se tiver o primeiro e a segunda. Ou a terceira, tem que estar em comum acordo. Porque se as três forem com opiniões diferentes e uma decidir, as outras duas não, vai haver problema. Como que Deus vai abençoar se as três não estão em comum acordo? Aí entra uma discussão, você vê que até no grupo, se você botar uma opinião, é uma guerra, não. Vai todo mundo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. No final, o dirigente tem que colocar, não, essa é a minha opinião, acabou. Porque é assim, a vida é assim, opiniões são assim. Às vezes eu gosto do carro branco, mas fulano já gosta do carro amarelo. O outro já gosta do carro preto. Então cada um vai ter sua opinião. Essas opiniões entram em conflito quando chega a hora da decisão. Opiniões vão vaguear, mas a decisão vai ter que ser uma só. É aí que entra o conflito. Isso aqui aconteceu com Neemias. Todos acharam, você está errado. Quem manda você fazer isso? De que forma você vai fazer isso? Aí Neemias falou, eu vou falar só com o Senhor. A direção que o Senhor me der, eu vou executar. Que aí não vai abrir brecha para o inimigo. Falou, o inimigo pescou. Falou, o inimigo pescou. Entendeu? Neemias buscou conhecimento, tá? Ele não revelou seus planos, ó. Tão importante quanto a habilidade de falar é saber o momento de guardar segredo e de falar na hora certa. A Bíblia diz, com maçãs de ouro em salvas de prata é aquele que fala no seu tempo certo. Que se você falar uma palavra na hora errada, você cria um problema muito grande. É por isso que tem coisas que o pastor não vai falar na igreja. Ele vai chamar a pessoa em particular no gabinete e vai falar. Porque aquilo não cabe à igreja saber. Cabe o dirigente ou quem está envolvido no problema a escutar a correção do pastor.
Nem tudo que o pastor fala na frente é necessário falar. Às vezes tem coisa que ele vai falar só para você, no gabinete, no particular. Tá? É a mesma coisa na igreja católica, tem um lugar de confessar. A pessoa vai chegar lá na frente e falar para todo mundo? Não. Ela tem um lugar de confessar para o padre. Padre, eu fiz isso e aquilo. E o padre não pode ser fofoqueiro. Mas se o padre for fofoqueiro, irmão. A pessoa está ali contando um segredo pro padre, no confessionário. O padre, essa eu vou ter que contar pra Joaninha. Ih, vou ter que contar pra Tião isso aqui. O padre tem que ser uma pessoa, né, que guarda segredo, porque muitas coisas aí fica para ele e a pessoa. Tá entendendo? É a mesma coisa, o pastor, ele vai ser sábio. Porque o irmão Joãozinho vai contar algo para ele que não contou para ninguém. Porque aquilo que ele contar, se for contado para a igreja, vai ferir o caráter de Joãozinho. Joãozinho vai ser apontado, vai ser excluído da igreja, todo mundo vai julgar ele. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai contar para o pastor. E o pastor vai tomar as cabíveis decisões, porque Deus perdoa, mas o homem não perdoa. Tenho certeza que se alguém cair em adultério aqui, todo mundo ficar sabendo, ninguém vai tratar aquela pessoa a mesma coisa, irmão. E não tem igreja, é difícil uma igreja abraçar alguém que caiu, é muito difícil. É mais fácil a pessoa, pecador, você pecou, você errou, você fez isso. É muito mais fácil do que a pessoa ir lá, não, vamos lá. É dificilmente. Por isso que a pessoa vai lá e fala em particular com o pastor, e lá o pastor toma a sua decisão. Se tiver disciplinar, o pastor vai disciplinar, mas que isso fica às vezes em particular. Antigamente, muita gente saiu da igreja, sabe por quê? Pecava, chegava na reunião, o pastor falava para todo mundo. A pessoa envergonhada, a pessoa não voltava mais na igreja. A gente fala, vale a pena julgar? Aí eu falo, não julgueis para que não seja julgado. Se a pessoa vai querer arrependimento, ela vai procurar o pastor e vai falar. É melhor do que a igreja ficar sabendo por bocas de outros e a pessoa, né, viver uma vida deplorável no pecado, todo mundo sabendo, tá entendendo? Então por isso que existe a vigilância. Tá difícil? Fala com o pastor, procura resolver o seu caso. Neemias foi direto a Deus. Falou, Deus, vai comigo nessa construção. Estou sendo acusado de me levantar contra o próprio rei que fez a carta e me liberou para você fazer isso. Para me fazer isso. Aí diz aqui, o silêncio pode ser mais do que ausência de palavra e ser decisivo na comunicação eficaz e estratégia. Aí eu falo para você, todas as vezes que perguntaram a Jesus, ele respondeu? Sim ou não? Não. Perguntaram para Jesus muitas coisas, teve coisa que ele não falou. Ele poderia dar uma resposta? Tem, porque ele é sabedoria. Mas ele preferiu ficar calado. Lembra quando prenderam ele? Várias perguntas foram feitas. Eu tenho poder para te soltar, para te prender. Jesus na dele. Existem algumas perguntas persuasivas, né? Persuasiva. Você quer ver? É uma pergunta maldosa. É uma coisa que cabe comigo. A pessoa faz uma pergunta a você, que não é aquela que ela quer saber. A pessoa adia a pessoa. E a pessoa pergunta uma coisa e já quer saber da outra. Porque ela sabe do decorrer do que você vai responder, ela vai saber de outra coisa. Através da sua resposta. Como que Jesus reagiria de acordo com as perguntas? Você vê pelo ministério dele, quando a pergunta era maldosa, ele pegava a pergunta e devolvia de volta, em outra forma. Que aí a pessoa se calava. Você vê que a pessoa fazia a pergunta, não tinha resposta dele. Ele pegava aquela pergunta, devolvia de volta em outra forma. A pessoa ficava calada. Já fiz isso. E quando eu fiz isso, toda aquela gentileza, entre aspas, da pergunta, quando eu retornei, aquela gentileza acabou. Acabou tudo. Porque não tinha gentileza ali. É estratégia. A pessoa quando vem... Existem algumas pessoas que nos faz alguma pergunta, sem maldade. Entendeu? Você sabe. Mas você sabe como é. Com certeza. Outra coisa, a pessoa
a pessoa pode te chamar no particular, mas ela fica com medo da sua resposta no particular. Aí o que ela faz? Em público. Eu tenho que perguntar ele aqui agora. Eu vou expor a minha pergunta no meio de todo mundo, que aí ele não pode ficar sem palavra para mim. E aí? E isso aconteceu muito com Jesus. Com certeza. Jesus muitas vezes ficava calado. Ficava calado. Muitas vezes ele fazia. Ele rebatia. Ele rebatia com uma pergunta. Uma pergunta, a própria pergunta. Por quê? Ele sabia a intenção do coração. Ele tinha poder de ler os pensamentos. Ele olhava para vocês e já sabia a intenção. Por que vocês arrazoaram no coração de vocês? Ele dizia, mas como que ele sabe disso? Como que ele sabe disso? Ele lia os pensamentos, ele sabia a intenção dessa pergunta. Essa pergunta é maldosa. Tem coisa que tem que vigiar muito. Que tem gente que joga aquele negócio, joga o verde para colher o maduro, né? Joga o verde para colher o maduro. A pessoa já pergunta para... Quer ver um erro que a gente comete muito? É comprar briga que não é sua. Não faça isso. Eu aprendi muito com isso. Não compra briga que não é sua, irmão. Problema com fulano ciclano, deixa ele resolver. Você pode, às vezes, até tentar ajudar, mas não se mete em problemas que não lhe convém. Você vai arrumar problema grande para a sua vida. Exemplo, a gente tem até de pessoa brigando na rua. Cara, não tem nada a ver, tá passando na casa, vai lá. Vou lá separar. Vai lá, leva o murro. Às vezes até ri, mas é coisa... O cara... Duas pessoas brigando aqui, irmão. Ali, daí o cara do nada, eu vou lá separar. Leva um murro, cai no chão desmaiado. Numa coisa que não tem nada a ver com... O rapaz foi salvar outro. Tem uns até morre. Na cabeça morreu na hora. Nem ele ia ser assaltado, o outro ia ser assaltado. Tá entendendo? Morreu, deixou duas filhas. E às vezes a pessoa até perde a vida, cara, com problemas alheios. Com problemas alheios. Então eu tenho que ter muito cuidado, irmão, com isso, tá? Muito cuidado ao ver falar mal de algum irmão. Não leve isso para frente. Se você vê alguém falando mal de fulano, não leve isso para frente, irmão. Fica para você. Vamos ser sábios. Porque às vezes isso gera uma intriga na igreja, né? Gera uma fofocaiada, né? Mas que Deus venha nos guardar. Nós possamos ser como Neemias, né? Esse mês nós vamos desenrolar muito sobre isso ainda, sobre a história dele, mas Neemias mostra para nós, né? É um grande exemplo de pessoa que buscou a Deus, buscou a sabedoria de Deus para poder fazer aquilo que Deus havia ordenado, né? Para a restauração das muralhas, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos. Quero convidar aqui meu dirigente, né? Para poder estar lendo o texto áureo.